Depois que Jesus ressuscitou dos mortos, ele apareceu aos seus discípulos por 40 dias, ensinando eles sobre o reino de Deus. Não sai de Jerusalém. Um presente do Pai foi prometido. Você será batizado pelo Espírito Santo. Senhor, e agora que vais restaurar o reino de Israel? Não cabe a vocês saber os tempos ou as estações que o Pai determinou, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Esses serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Enquanto ele falava, Jesus foi levado e uma nuvem o encobriu, tirando de vista. Na sessão de Jesus, os discípulos se reuniam para escolher um povo apóstolo que substituísse ele. Que outro ocupe o seu lugar de liderança. O Senhor conhece todos os corações, mostra-nos a quem escolhiste. Eles oraram, lançaram sortes e Matias foi escolhido para se juntar aos 11. No dia de Pentecostes, um som como o de um vento impetuoso encheu o lugar, e línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles. Agora compreendo. Deus não faz acepção de pessoas. Todo aquele que crê em Jesus é aceito por Ele. Os crentes se dedicavam ao ensino, à oração e à comunhão. Eles compartilhavam tudo que tinham. Se alguém estava em necessidade, nós ajudaremos. Somos uma só família em Cristo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que iam sendo salvos. Um dia, Pedro e João foram ao templo para orar. Por favor, ajudem-me, não posso andar. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Compaixão, em nome de Jesus Cristo, ande. Estou curado, levando-se seja Jesus. Os sacerdotes e líderes prenderam Pedro e João por pregarem. Proibimos vocês de falar neste nome novamente. Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Eles foram ameaçados e libertos. A igreja orou por coragem e o lugar onde estavam foi abalado. Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo, pregava com ousadia, mas falsas testemunhas se levantaram contra ele. A multidão correu contra ele e o apedrejou. Estevão clamou: Vejam, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte: Senhor, não lhes condena desse pecado.
Saulo de Tarso perseguiu os crentes, até que o Senhor o encontrou no caminho. Eu vou capturar todos os seguidores de Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem persegues. Saulo ficou cego, depois foi curado e batizado. Desde aquele dia, tornou-se Paulo, um grande missionário do Evangelho. Em Cesareia, um centurião romano chamado Cornélios orava a Deus. Um anjo lhe disse para mandar chamar Pedro. Chama o meu servo, Pedro. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelos 4 pontas, que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levanta-se, mata e coma. Pedro respondeu: De jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo com ele: Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Depois da visão que Pedro recebeu, o céu se abrindo e os animais considerados impuros, ele foi chamado para falar com um centurião, Cornélio. Então Pedro entendeu que Deus estava mostrando que também deveria anunciar a mensagem aos gentios, que antes eram vistos como impuros. Subiu minhas orações. Enquanto Pedro falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviram. O Evangelho agora estava aberto a judeus e gentios. Paulo viajou por toda a Ásia Menor e Grécia com Barnabé, Silas, Timóteo e Lucas, pregando e fundando igrejas. Enfrentaram tempestade, perseguições, prisões, mas não desistiram. Mesmo em Filipos, Paulo e Silas cantaram hinos na prisão. E as paredes se abriram. Em Jerusalém, Paulo é preso injustamente por ensinar sobre Jesus. Mesmo diante de uma multidão furiosa, ele conta como Jesus mudou sua vida. Eu vi uma luz do céu e eu vi: Saulo, por que me persegues? Desde aquele dia anuncio que Jesus está vivo. Levaram Paulo diante do conselho e depois diante de Festo e do rei Agripa. Paulo, você enlouqueceu? Não estou louco, estou falando a verdade. Quero que todos conheçam Jesus, assim como eu. Mesmo em correntes, Paulo não desistiu. Ele seguiu para Roma, provando que a fé não pode ser aprisionada. Mesmo em correntes, a palavra de Deus é livre. O Evangelho se espalhou poderosamente por todo o Império Romano. Depois de naufragar em Malta, Paulo finalmente chegou a Roma.
onde pregava com ousadia sobre prisão domiciliar. O livro de Atos termina com Paulo pregando em Roma. Mas a missão não terminou ali. Ela continua hoje, através de nós. O reino de Deus é para todos os que quiserem ouvir. Temos o mesmo Espírito Santo que os capacitou. E somos chamados a compartilhar a mesma mensagem.